Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Mais um dia, meus amigos, que se inicia. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para todos, encarnados e desencarnados que estão aqui. Boa tarde, boa noite, para aqueles que vão ouvir esta passagem do Evangelho de hoje em outro horário. Vamos começar o nosso dia com muita fé, ouvindo esta melodia. Vamos relaxando o corpo físico, inspirando e respirando profundamente, agradecendo a Deus por tudo, sem reclamar da vida, sem temer as circunstâncias, sem desanimar, porque Deus, meus amigos, é muito perfeito no que Ele faz. E o que Ele tem feito por nós é muito grande. Então, vamos ser gratos. A gratidão nos engrandece, inspirando e respirando, visualizando a imagem do Cristo. Vamos nos entregando nas mãos dele, pedindo sabedoria para que a gente possa compreender as leituras edificantes, a passagem do Evangelho, que a gente possa refletir. Então vamos conversar com ele. A primeira mensagem do livro O Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 182. Ela diz o seguinte: de uma hora para outra surge a criatura mal educada, que lhe dá vontade de responder na mesma altura. Apesar de tudo, seja de forma diferente. A carranca feroz, o mau humor, é máscara. Quem esconde tristeza ou revolta a pedir: ame-me, compreenda-me. Não é soltando as palavras presas na garganta que irá mudá-la. Em pessoas assim, mexe mais por dentro as atitudes de aceitação, de não revide, olhar calmo, que fazem pensar no erro e se envergonhar. Mantenha a tranquilidade e o pensar positivo. Um sorriso, um gesto, uma palavra fazem milagres. O amor é um jato de água no fogo dos maus educados e odientos. Que linda mensagem, para que a gente possa refletir. Quantas vezes passamos por isso? Precisamos colocar, como disse Chico Xavier, água na boca é um remédio. Coloca a água na boca e fica ali, esperando um pouco. Aí a gente não revida, né? As coisas. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14. Honrar o pai e a mãe. Item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem desse grande espírito, Santo Agostinho. Ele deixou essa passagem no ano de 1862, lá em Paris. Meus amigos, esse item é grande, então não vamos ler tudo. Peçamos que quem estiver com o Evangelho depois dê uma lida neste item todo. Mas Santo Agostinho ele começa dizendo o seguinte sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão
é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É particularmente sob o ponto de vista da ingratidão dos filhos para com os pais que faremos a análise de suas causas e de seus efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem esclarecer um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes próprias de sua natureza. Ele retorna ao plano espiritual para se aperfeiçoar ou permanecer estacionário, até que deseje se esclarecer. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vinganças que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho, a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Então, com um esforço muito grande, eles olham aqueles a quem odiaram na terra e essa visão desperta seu rancor. A ideia de perdoar e amar aqueles que destruíram, talvez, sua fortuna, sua honra, sua família, lhes revolta. Assim, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Uma vez que o espírito toma a decisão de encarnar entre inimigos de vidas passadas, ele roga a Deus e aos bons espíritos auxílio para enfrentar e vencer a prova. Aí, após anos de meditação e prece, o espírito aproveita-se de um corpo que está em preparo e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens superiores permissão para reencarnar na família daquele a quem detestou. Realizará na Terra o destino daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. O contato incessante com aqueles a quem odiou é uma prova terrível e muitas vezes o espírito fracassa se não tiver uma vontade bastante forte. Assim, conforme prevaleçam ou não as boas decisões que tomou, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles em cujo meio veio viver. É desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato interior consegue justificar. Para compreender essa antipatia é necessário voltar os olhos ao passado, pois não existe nenhum fato nessa nova existência que possa explicá-lo. Espíritas, compreendam o grande papel da humanidade. Compreendo que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do plano espiritual para progredir. Cumpram com seus deveres e façam o que for possível para aproximar essa alma de Deus. Mas façam com muito amor. Esta é a missão que foi confiada a vocês. E serão recompensados se a cumprirem fielmente. Os cuidados, a educação que lhe vão dispensar ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe, Deus perguntará o que fizeram do filho que lhes foi confiado. Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores.
pois sua felicidade dependia da dedicação que eles dispensariam a ele. Então, atormentados pelo remorso, pedirão uma oportunidade para repararem a falta. Solicitarão uma nova encarnação para ambos, no qual irão criá-lo com o maior cuidado, e ele, cheio de reconhecimento, irá retribuí-los com seu amor. Não rejeitem, portanto, o filho que do berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com a ingratidão o que recebe. Não foi o acaso que o fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidassem. É o passado que está se revelando, e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças de vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é culpado. Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando a seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e para aprender a amar. Muitas mães, em vez de combaterem pela educação os maus princípios de nascença, provenientes de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios, por serem fracas no agir ou por serem negligentes. Mais tarde, com o coração amargurado pela ingratidão dos filhos, sofrerão, já nesta vida, o começo de suas expiações. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio pode cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Deus não dará prova acima das forças daqueles que a pedem. Ele apenas permite aquelas que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Existem muitos que, em vez de resistirem aos maus pensamentos, neles se comprazem. É para esses que estão reservados o choro e o sofrimento, e os sofrimentos em existências posteriores. Admire, portanto, a bondade de Deus, que nunca fecha as portas ao arrependimento. As provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Existem aquelas que suportam com coragem. Existem aqueles que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se ao peso das amarguras domésticas, atormentados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Os espíritos que buscam progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual, dando origem às famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não podem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos mais atrasados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para estes uma prova a ser suportada. Portanto, acolham
e os ajudem como irmãos. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos fazer uma pequena complementação aqui, porque Santo Agostinho, ele já nos explica tudo. Então, sabemos que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós temos características boas e ruins dentro de nós e que nós precisamos elas precisam serem trabalhadas, lapidadas, e a ingratidão é uma delas. Pessoas que apresentam essa característica, elas possuem em si uma falha em seu caráter. São pessoas egoístas, pensam apenas em si e não nos outros. São pessoas que acham que certos favores recebidos são obrigações da outra pessoa. Infelizmente, se as pessoas não conseguem perceber o valor das atitudes alheias, então a ingratidão, ela pode surgir de onde menos a gente espera. E aí, é por isso que vem a surpresa, porque às vezes ela aparece de uma pessoa que a gente nunca imaginar. A ingratidão gera mágoas, gera ressentimentos, destrói famílias, relacionamentos. O carinho, o amor, o reconhecimento e a reciprocidade são pilares fundamentais para qualquer laço afetivo. E nessa passagem belíssima de Santo Agostinho, ele fala da ingratidão dos filhos para com os pais. E ele diz que é o maior. Deixa eu ler aqui. A ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Ou seja, os filhos que deveriam agradecer, né, por terem a oportunidade de reencarnarem, de resolver os seus problemas mais uma vez, que pedem tanto a espiritualidade, uma nova oportunidade, são ingratos. Mas tudo tem um porquê por trás, como disse Santo Agostinho. Então, meus amigos, ser grato com tudo e com todos, principalmente com os pais, é reconhecer que tudo é um dom de Deus. A gratidão, ela nos torna mais humildes, mais felizes. Então vamos agradecer sempre. A pessoa ingrata, e principalmente o filho ingrato, ele causa muita tristeza e vergonha aos pais. Então, honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos de Deus. Não devemos esquecer isso jamais. E esse mandamento significa que nós temos que demonstrar respeito, amor e cuidados para com aqueles que nos deu a vida. Porque quando Jesus disse: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que ele vos dará. Ele está dizendo que esse mandamento é o único mandamento
como uma promessa, né, de longevidade, mas para aqueles que cumprem. Então, essa passagem de hoje do Evangelho é para que a gente possa refletir. Toda família passa por problemas, confusões, brigas. É difícil, neste momento, a gente parar e pensar: ah, meu Deus, deve ser alguém que eu tenho débitos no passado. Na hora da confusão, a gente não lembra nem de fazer o que Chico ensinou: colocar um pouco de água na boca e relaxar. Porque nós somos muito influenciados por espíritos que entram na nossa sintonia, para que a gente também possa agredir o outro. Então vamos pedir força a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a quem nos acompanha, nossos anjos guardiões, mentores e guias espirituais, para que eles possam sempre estar conosco e a gente possa ter olhos de ver e ouvido para ouvir as sugestões de cada um deles. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Agradecemos por tudo, Senhor, principalmente pela família que temos, pelos nossos pais. Vamos pedir neste momento muita luz para os nossos pais, encarnados e desencarnados, para toda a família, principalmente aquelas que estão em desequilíbrio. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: se fosse descrever o despertar para este dia, eu diria que a missão de cada um de nós ainda não acabou. É como um belo livro que possa ser lido com ensinamentos para muitos lhe trazendo força para a vida. Não pode ser interrompido pela metade, pois não seria um livro, apenas um rascunho. Se nossas vidas nem sempre está alegre e feliz, e tem muitos erros dos quais nos faz sofrer, peguemos os exemplos da edição de um bom livro, que possa pôr muitas revisões de erros para se tornar bom, que depois de pronto seus leitores irão apreciá-lo, sem saber dos seus erros apagados. Assim é nossas vidas, pois como Jesus pronunciou a Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7, não somente aos nossos semelhantes, mas a nós mesmos, pois nossa experiência neste corpo físico é uma verdadeira obra de aprendizado do amor e da lapidação de nossa alma, que, vencidos os obstáculos e os erros, se tornará um bem precioso para Deus e para quem nos ama, que caminha conosco e vibra, nos incentiva a viver o melhor de nós. Que o nosso dia de hoje seja uma página memorável de amor, de alegria e de positividade. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.